continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Chegamos à 14ª parte do estudo, ainda comentando a respeito do fim da investigação, que ocorre em 2 momentos. Para nós que estamos aqui hoje, acontece ao a morte bater à nossa porta. Fim dessa investigação. Esse é o primeiro momento. Vimos o relato do rei Belsazar, vimos qual será o fim para aqueles que desprezam a palavra de Deus, ignoram o chamado de Deus, viram as costas para Deus. Belsazar escolheu ficar do lado errado. A morte chegou e o encontrou como rebelde, fora da lei. Belsazar perdeu a eternidade. Ele escolheu perder. Teve sim a oportunidade de salvação, mas desprezou. Então vamos para o segundo momento, que ocorrerá no futuro, né? Vamos para o segundo momento em que acontece o fim da investigação, mas esse vai ocorrer no futuro. Isso quando Jesus se levantar na sala de audiência no céu, dando fim à obra de intercessão, finalizando a investigação para aqueles que estão vivos na terra. E aí se cumprirá. Quando ele levantar do lugar de intercessão, se cumprirá Apocalipse 22, versículo 11 e 12, no qual vimos aí no início, né, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se cumprirá o derramamento das 7 pragas do Apocalipse, e a terra então ficará entregue aí ao horror. O grupo de fiéis vivos na terra estarão seguros, né? Não serão atingidos, serão poupados, serão guardados, serão protegidos. É isso que vai acontecer quando Jesus se levantar do lugar de intercessão, né? Vimos aí que ele está como advogado no terceiro céu, nesse exato momento. Mas chegará o momento em que ele vai se levantar, né? Ele vai dar fim à sua obra de intercessão. Ao sair do santuário, ele vem à terra buscar os fiéis. E Apocalipse 22, versículo 11 e 12, vimos aí em relação ao justo e o injusto. O injusto e o imundo se trata da mesma pessoa. Assim também como o justo e o santo são um só. Quando Jesus vier à terra, ele vai encontrar 2 grupos de pessoas vivas. Os salvos, fiéis, que o aceitaram, né, vivendo para ele, e os que desprezaram, rejeitaram a sua obra de intercessão. Os que o rejeitaram como advogado. Ele vai encontrar então esses 2 grupos. Então, quando ele sair do lugar de intercessão, fecha-se a porta da graça. Finda-se a oportunidade de salvação para aqueles que estiverem vivos na terra. Aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus. O que ele está dizendo, em Apocalipse 22, versículo 11 e 12, é que quando ele se levantar do lugar da sala de audiência, dando fim à obra de mediação, que os injustos vivos na terra continuem na prática do mal, continuem fazendo o que estavam fazendo. E os justos continuem fazendo o bem, até que Jesus chegue à terra para dar fim ao mal, para resolver o problema do pecado. Quando é que Jesus vai se levantar do tribunal, da sala de audiência? Quando é que ele vai vir? Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão
o Pai. Só que 1 Pedro 4, verso 7 diz que o fim de todas as coisas está próximo. E para nós estará sempre próximo. Por quê? Porque nós somos mortais. Podemos sair da terra em qualquer hora, em qualquer lugar. O fim da investigação para nós pode chegar a qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso que temos que estar a todo instante prontos. Temos que estar preparados a todo instante. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: venham sem demora. Mateus 24, 14, o próprio Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Sabemos que o evangelho está sendo pregado por todo mundo, mas ainda existem lugares o qual ainda não deu para ser pregado ainda, né? Lugares aí onde o homem proíbe de se entrar ao evangelho, e tem lugares ainda que não foi pregado o evangelho ainda. E tem um outro evangelho aí sendo pregado na terra, como nos tempos do apóstolo Paulo, ele mesmo disse que nos tempos dele já havia um outro evangelho sendo pregado na terra, um evangelho ali que estava pervertendo ali o evangelho de Cristo. Um falso evangelho sendo pregado na terra. O verdadeiro evangelho eterno é qual? Aquele que se preocupa com a salvação de pessoas, com a salvação de almas para o reino de Deus. Não é o evangelho da prosperidade financeira. Não é o evangelho que se detém apenas em posses materiais, né? É claro que os cristãos podem ter posses materiais, mas o grande objetivo do evangelho eterno é se deter na salvação de almas. Então, você vê que Mateus 24, 14 não diz que Jesus vem quando todos aceitarem a palavra. Não diz. Ele diz que quando o evangelho do reino for pregado por todo o mundo, aí sim virá o fim. Então, todos têm a oportunidade de ouvir a palavra, de saber a respeito do plano da salvação, saber o papel que tem a lei dentro do plano da salvação. Só que você está tendo a oportunidade nesse momento de saber a respeito do juízo. Muitos não têm conhecimento desse estudo. E o que acontece? Infelizmente, muitos dos que já se foram, né, desceram à sepultura, se foram sem aceitar. Mesmo sabendo do plano da salvação, sabendo do preço que Jesus pagou, desceram à sepultura sem aceitar, como incrédulos. Assim também hoje. Multidões se negam a dar crédito na palavra. Muitos até dentro do mundo religioso dizem aceitar Jesus, mas desprezam a lei, desprezam o preço que ele pagou. Desprezam a lei a tempo abolida e com isso geram a morte eterna para si. Então muitos dizem aceitar Jesus, mas desprezam a lei. Vivem na terra como fora da lei. E até que Jesus venha, isso vai acontecer, né? Essa dureza de coração vai permanecer. Então, o mundo aceitando ou não a sua vida, a vida de Jesus, Deus tem um dia marcado para finalizar a fase de investigação. Deus tem um dia para finalizar a fase de investigação para toda a humanidade que vai estar viva na terra. Quando a verdade pura for pregada, então virá o fim. Hebreus 4, verso 7 diz: hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nesse momento, você está ouvindo a voz de Deus através desse estudo. Então, duas coisas nós sabemos. O dia que a morte vai chegar para nós, dando fim à investigação, e o dia que Jesus vai sair do lugar de intercessão, da sala de audiência, dando fim à fase de investigação aqui na Terra. Não sabemos o dia que ele vai vir. Como já disse, o preparo tem que ser feito diário, tem que ser diário. Devemos estar preparados a todo instante, porque não sabemos a hora que a investigação vai finalizar para nós. O conselho de Deus é orai e vigiai. Orai e vigiai, então temos que ter muito cuidado. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz que da forma como Jesus foi visto subir, os discípulos viram ele subir,
Dessa mesma forma ele vai descer. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho verá, né? Todo olho verá. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então será um acontecimento visível para todo mundo. Quando então Jesus chegar à terra, se cumprirá a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus, quando vir, ele não vai pisar os pés nessa terra. Pelo fato de que a terra ainda vai estar contaminada pelo pecado. E também pode ser uma espécie de proteção. Quando ele vir, ele vai ficar nos ares, e de lá ele vai chamar os que estiverem na sepultura, os fiéis, ele vai chamar e vão ressuscitar. Então, o fato dele não pisar os pés na terra pode ser uma espécie de proteção para aqueles que vão estar na sepultura. Quando ele vir, vai estar os salvos e os ímpios, os perdidos na sepultura, aqueles que passaram pela morte, vão estar na sepultura. Então pode ser uma espécie de proteção, porque esses terão que ser ressuscitados. Tanto os fiéis como os infiéis vão ter que ser ressuscitados em duas ressurreições diferentes, mas terão que ser ressuscitados. Se ele viesse colocasse os pés no chão, toda a treva se dissiparia. As sepulturas seriam destruídas, com seus mortos dentro. E isso não faz parte do plano da salvação. Então ele vai ficar nos ares e de lá ele vai chamar os salvos que estiverem na sepultura para que ressuscitem, que acordem, despertem. Então isso pode ser uma espécie de proteção. E aí diz que serão arrebatados, né? Arrebatados quer dizer tirados da terra, suspensos, elevados em direção às alturas. Elevados em direção às alturas. E isso visivelmente, né? Não será nada secreto, como muitos pensam. Apocalipse capítulo 1, verso 7 deixou bem claro aí, né? Que todo olho verá. Nesse momento também se cumprirá João capítulo 5, versículo 25. Que diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. E aí diz os que a ouvirem, né? Então nessa primeira ressurreição nem todos vão ouvir, mas apenas os fiéis de Deus que estiverem na sepultura que vão ouvir a voz de Deus. Assim como em vida deram crédito, esses vão ouvir a voz de Deus e vão sair dos túmulos. E o verso 29 diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então João 5, 25 e até 28 apresenta aí duas ressurreições em momentos diferentes. Então, quando Jesus vir, ele vai concluir com a fase de investigação, tirando da sepultura, que é uma espécie de prisão temporária, todos os fiéis, os que ele justificou diante de Deus. Quando em vida, né, estava em vida, ele justificou diante de Deus, né, no tribunal do céu. Lembra do exemplo ali do preso que foi inocentado e absolvido? E logo saiu da prisão? Todos os salvos mortos são retirados da sepultura na vinda de Jesus, na primeira ressurreição. Né? Vimos lá como aconteceu, né? Quando chegou o momento da morte, eles foram encontrados limpos, em obediência à palavra de Deus. Quando em vida eram obedientes à palavra de Deus, e no momento que a morte bateu a porta, encontrou eles ali limpos, puros em Jesus. E aí foram absolvidos e guardadinhos na sepultura. Então, todos os salvos mortos serão retirados da sepultura na vinda de Jesus, na primeira ressurreição. Serão então levados para o céu, juntamente com
os fiéis que não passaram pela morte, mas quando Jesus veio, né, encontrou pessoas fiéis, o grupo lá que foi falado, de fiéis na terra, esses vão se unir, então, aos que forem ressuscitados vão ser levados para o céu. Vão ser levados para o céu. Apocalipse capítulo 20, 4 e 6, vou ler apenas aqui, vou ver aqui apenas o finalzinho. E diz, versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então serão levados para o céu e logo no juízo de comprovação vamos ver então o que vai acontecer. E quanto aos mortos que em vida não aceitaram Jesus, o que acontecerá? Vamos ver na próxima parte então, vamos ver então o que vai acontecer, vamos dar continuidade, vamos finalizar com a parte de investigação. Se você deseja saber mais então a respeito da palavra, procure a Igreja Adventista mais próxima de sua casa, assista a TV Novo Tempo aí na Sky, Net, Oi Claro, e compartilhe o estudo com mais pessoas. E na próxima parte então vamos finalizar com a fase de investigação. Aguarde então a próxima parte, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém.